Meus irmãos, eu sou o pastor Anderson, né? Eu estou gravando essa aula aqui para os irmãos que estudam conosco e aqueles que fazem à distância, e aqueles que não conseguiram acompanhar também na última aula, para os irmãos dar uma revisada, você que nos acompanha. Nós vamos falar então hoje sobre os atributos comunicáveis de Deus. Na última aula nós falamos sobre os atributos incomunicáveis, então tá aí o slide aí para vocês, os atributos morais ou comunicáveis. Assim como os atributos incomunicáveis distinguem o absoluto ser de Deus, os atributos comunicáveis tornam visíveis a sua natureza pessoal, ou seja, é através desses atributos comunicáveis que Deus manifesta-se como um ser moral, consciente, inteligente, livre, como ser pessoal, lembrando que no mais alto nível da palavra. Por quê? Porque na verdade esses aspectos comunicáveis, esses atributos comunicáveis de Deus, eles estão ligados à imagem e semelhança. Você pode observar aí no desenho aí do slide aí, que tem aí um tronozinho, representando Deus, e aí nós temos aqui o homem. Então, em alguns aspectos, Deus vai comunicar esses atributos ao homem, lembrando sempre, porque eu disse no mais alto sentido da palavra, porque nunca um homem vai atingir o mesmo nível de Deus. Então são aspectos ligados à natureza humana, que Deus compartilha esses atributos seus ao homem, e então nós vamos estudar os mais conhecidos dele. Então você que tem aí o seu livro também, está acompanhando em casa, veja conosco. Vamos lá, então nós vamos estudar aqui o primeiro atributo, está aí aparecendo para você, sabedoria. Olha aí que diz o texto, ele é infinitamente sábio e sua sabedoria é de algum grau compartilhada aos homens, mas nunca plenamente. Lembra que eu disse que é aquela ideia que Deus está muito mais elevado, mas de certa forma, em algum grau, ele vai compartilhar essa sabedoria ao homem, É até interessante, eu gosto de uma definição de Oswald Sanders acerca da sabedoria, que ele diz assim, que a sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento. Perceba que conhecimento a gente tem através dos livros, através de pesquisa, estudo, a vida mesmo, nos traz esse conhecimento, as experiências que nós vamos vivendo a cada dia. Todavia, a sabedoria é um atributo que é compartilhado por Deus. Por quê? Oswaldo Sanders diz que sabedoria é a arte de aplicar o conhecimento. Os irmãos vão de concordar comigo que existem muitas pessoas que na verdade têm até toda essa dinâmica, sabe muita coisa, mas na hora de aplicar ele não consegue. Mas existem pessoas que têm um mínimo de conhecimento, mas ele consegue colocar isso em prática, e aí você olha para ele e você o define como uma pessoa sábia. Então a sabedoria é um atributo de Deus, mas ele compartilha isso ao homem. Olha o texto que nós colocamos aí como referência, está aí aparecendo para você, Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então a Bíblia, ela nos dá respaldo para nós pedirmos sabedoria a Deus. Então, aí vai um conselho, se você necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de boa vontade, Aí nós vamos então para um outro atributo comunicável de Deus, que é a santidade. Aparecendo aí para vocês também essa questão da santidade. A santidade de Deus proporciona um padrão a ser imitado. Deus é totalmente separado do pecado e do mal. Sua santidade comprova sua absoluta pureza moral. Quando você pega a raiz da palavra santidade, você vai ver que ela vem de uma raiz que quer dizer cortar, separar no seu original. Então, o conceito de santidade quer nos dizer separado, ou seja, então, lembra do antônimo, do sinônimo que a gente estudava lá na escola? Então, um antônimo de santo, o que seria um antônimo de santo? Então, seria o profano. Então, logo, a gente tem uma definição, que santo é o contrário de profano. Então, santidade é aquele padrão de quem é separado de tudo aquilo que é profano. É um atributo que é de Deus,
mas ele compartilha isso conosco, ele compartilha isso com o homem. O próprio texto aí de 1 Pedro 15,16 diz assim, ó: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também santos em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A pergunta é, nós vamos atingir um nível de santidade do Senhor? Não, de maneira alguma. Mas é um atributo que ele compartilha com o homem, de maneira que é um padrão a ser seguido, né? Sede santo, porque eu sou santo. Como eu já disse, a ideia de santo é separado, cortar, separar. Separar do quê? De tudo aquilo que é profano, de tudo aquilo que é contrário. Então, um padrão de santidade é quando nós nos separamos, nos abstemos de tudo aquilo que é contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina a ser, como profano, ou que venha ferir a santidade de Deus. Então, esse é um atributo de Deus, todavia ele compartilha isso ao homem. Então, nós vemos aí, nesse primeiro slide, nós temos a sabedoria e a santidade. Tem também outro atributo, que é o amor, né? O amor de Deus pode ser definido como aquele atributo divino pelo qual ele se dá em benefício de outros. É por meio deste amor que Deus se aproxima do homem, que outrora se encontrava separado de Deus por conta do pecado. E foi justamente isso que aconteceu. Eu coloquei os textos aí para nós estudarmos junto, você que está acompanhando comigo, ou então também no seu livro. Nós temos aí alguns textos a mais até. No slide eu coloquei apenas alguns. Mas vamos pensar que Deus é o próprio amor, né? É um atributo próprio de Deus. Mas ele vai compartilhar isso ao homem. Então, olha o que o texto diz de 1 João, capítulo 4, verso de 8 a 10. O texto diz assim, ó: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim foi que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, na verdade, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então esse é um atributo de Deus, o amor. É claro, queridos, veja bem, para nós entendermos sobre o amor, eu vou falar isso agora nessa aula aí. O amor, nós temos pelo menos 4 definições para amor dentro da língua grega. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você agora, para que você entenda a que nível de amor eu estou me referindo quando eu falo acerca do atributo divino. Então vamos lá, vamos observar aí, ó. Coloquei aí para vocês, nós temos a primeira definição de amor, né, da língua grega, que é eros, né? Que é o amor físico, aquele amor sensual. Eros, na verdade, é um amor instintivo, ou seja, está ligado mais aos nossos instintos, ao nosso biológico, né? É aquela questão que está ligada mais ao corpo. Por exemplo, quando a gente fala de amor eros, logo vem à mente aquela ideia de paixão. A gente usa muito aquele termo, né? Amor à primeira vista. Eu me apaixonei, isso foi amor à primeira vista. Mas, na verdade, esse tipo de amor à primeira vista está ligado simplesmente ao instinto. Então, está ligado até mesmo ao desejo, né? Ao desejo sexual. Então, essa é a primeira definição de amor no contexto eros, né? Na definição eros. Aí nós temos aí, tá aí para você, a segunda definição de amor, que é o fileu, que é um amor que expressa amizade, afeição, fraternidade, vem de filos, né? Filantropia, é aquele amor entre amigos, aquele amor filantrópico que nos desperta a ajudar alguém, ser companheiro. Então essa é uma outra definição de amor. Tem também aí um outro que está aí para vocês aí em negrito, que é o storge, que é o amor conjugal, o amor familiar, o amor de esposo para com esposa, o amor de pai para com filho. Você observa uma coisa, você pode estar entre amigos, né? Mas de repente chega o teu filho e aí você já, não, pessoal, dá licença que eu vou ali com meu filho. Por quê? Porque esse carinho de pai para com filho é um amor diferenciado. E aí nós temos aí a última definição de amor no grego, que é o mais conhecido também, que é o amor ágape. Observe aí a ideia de amor ágape, né? Que é o amor, é o mais alto nível de amor, o mais alto grau, é o amor sublime, né?
A gente fala do amor incondicional. Lembra lá de 1 Coríntios 13? O amor tudo sofre, tudo espera. Então é esse tipo de amor. É esse amor que Deus compartilha ao homem. Por quê? Porque as outras definições para amor tá ligado ao instinto do homem, tá ligado à convivência, né? Tá ligado, é o tipo de amor que vai crescendo. Mas o amor ágape é esse amor que Deus compartilha ao homem, de maneira que faz com que, por exemplo, o homem, como que um homem em sã consciência, se não for pelo amor de Deus compartilhado a ele consegue orar pelos seus inimigos, ele consegue amar os seus inimigos, né? É o que o texto diz, né? Bem dizer o que vos maldizem, abençoai o que vos persegue, orai pelos que vos perseguem. Como é que nós vamos conseguir fazer isso se não for por esse amor de Deus compartilhado das nossas vidas? Então, um atributo compartilhado de Deus, o amor. É claro que nós nunca vamos chegar ao nível de Deus, mas é um atributo que ele compartilha com o homem. Nós amamos porque Deus ama, e Deus compartilhou isso conosco. Então esse é um atributo compartilhado, né? Vocês lembram da última aula, né? Os irmãos que fizeram a última aula, que o atributo incomunicável é somente de Deus. E se Deus perder qualquer um desses, então ele não deixa de ser Deus, ele não é Deus. Então o atributo incomunicável é só dele. Mas nos atributos morais e comunicáveis, ele de certa forma, num grau, claro, inferior, mas ele compartilha isso ao homem. Legal? Então, entendido aí essa parte do amor, nós vamos agora para um outro atributo, né? Que é aqui, está aí no seu slide aparecendo também, que é a justiça, né? A retidão, justiça. Perceba uma coisa, Deus é um Deus reto, porque age sempre em absoluta conformidade com a sua santa natureza e vontade, sendo o padrão daquilo que é certo, né? Portanto, como resultado da retidão, retidão de Deus, é necessário que ele trate as pessoas de acordo com o que elas merecem. Assim é necessário que Deus puna o pecado, porque o pecado não merece recompensa, e é errado e merece punição. Eu tenho uma pergunta para você agora, para você pensar comigo. Vamos lá, você que está aí me vendo agora, você que está me assistindo, pensa comigo uma coisa. Deus, ele é mais amor ou ele é mais justiça? Perceba que os dois são atributos comunicáveis de Deus. Aí eu quero fazer você pensar comigo neste momento. Deus, ele é mais amor ou ele é mais justiça? Talvez você esteja aí pensando, não, ele é mais amor, ele é mais justiça, não, ele é 50 e 50. Então vamos esclarecer essas dúvidas, vamos lá. Se nós pensássemos que Deus seria mais amor, então ele não seria justo. Ele não seria justo, estaria em deficiência. Mas se Deus fosse mais justiça, então o amor teria deficiência. Não, então Deus, ele é 100% justo e Deus, ele é 100% amor. Embora em alguns aspectos pareça que não, mas acho que ele é mais amor. Mas veja bem, vamos pensar aqui comigo. Um exemplo clássico onde nós vemos isso é a cruz. Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz que a alma que pecasse, essa morreria. E não há remissão de pecado sem derramamento de sangue, está lá em Hebreus. Então o pecado teria que ser punido. Na justiça divina, o pecado não poderia ficar impune. Logo, a justiça de Deus está entrando em cena. O pecado vai ter a sua justa recompensa, a morte. Mas olha o amor entrando em cena. Aí Cristo vem e toma o lugar que era meu e o lugar que era teu e morre em nosso lugar. Perceba que na cruz nós temos o 100% da justiça divina sendo cumprida, mas nós temos também 100% do amor de Deus, que propicia, né? Morre a morte expiatória, morre em nosso lugar. Então o amor de Deus e a justiça de Deus está manifesta na cruz, né? No que Cristo fez por nós. Então, são atributos que Deus compartilha com o homem. Mas pensando na justiça, Deus nos dá o padrão daquilo que é correto, daquilo que é certo. Por isso nós devemos seguir. Observe que nós temos alguns exemplos bíblicos, como Noé. A Bíblia vai dizer que Noé era um homem justo e íntegro em meio aos seus contemporâneos, ou seja,
Por mais que o pecado tenha aumentado, a iniquidade tenha se alastrado de maneira tal, Noé achou diante de Deus um bom testemunho. Então a justiça de Deus é o padrão a nós sermos imitados, tá bom, queridos? Vamos lá pensar num outro atributo de Deus, um outro atributo comunicável, que é a fidelidade. Vamos lá? Está aí aparecendo para vocês. Vamos lá. A fidelidade. A fidelidade é uma característica que se descobre com o tempo, no relacionamento, em momentos de adversidades, de sofrimento e etc. Quando as Escrituras afirmam que Deus é fiel, isso significa que Ele é confiável e é fiel em suas palavras. Fidelidade é um atributo de Deus. Nele você pode confiar. A palavra do Senhor diz, está aí aparecendo para você em 2 Timóteo 2,3, que se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Mas pensa aqui comigo, a fidelidade, na verdade, ela se descobre por meio do relacionamento. Como eu posso descobrir esse atributo de Deus? Como eu posso entender que Deus compartilhou esse atributo comigo se eu não desenvolver um relacionamento com Ele? Então a ideia do atributo de fidelidade, que Ele você pode confiar, querido. Ele é digno de se pôr confiança. Quando ele escreve na carta às igrejas da Ásia, em Apocalipse, há uma expressão que eu gosto muito nos cabeçalhos da carta, que ele diz assim: isto diz o santo, o verdadeiro. E aquela expressão verdadeiro quer dizer aquele que é digno de se pôr confiança, ou seja, ele é fiel. Mas como é que eu provo dessa fidelidade? Como é que eu vou descobrir essa fidelidade? A maneira mais simples que eu posso dizer para você de se descobrir essa fidelidade é você desenvolvendo um relacionamento com Deus. Porque quando você começa a andar com Deus, você percebe que mesmo diante das perdas, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, você consegue enxergar a fidelidade de Deus. Poderia passar aqui algumas horas contando alguns testemunhos daquilo que Deus tem sido fiel, não só para comigo, mas com toda a minha casa, toda a minha família, irmãos, amigos que nós conhecemos. Mas eu quero deixar um conselho: desenvolva esse relacionamento com Deus, para que você prove da fidelidade dele. É um atributo próprio de Deus e com certeza você não vai se arrepender quando você desenvolver esse relacionamento com ele. Só para fechar o nosso pensamento aí no atributo da fidelidade, olha aí Números 23:19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Então este texto nos deixa bem claro que Deus é um Deus fiel. Eu não sei o que você tenha guardado, mas eu quero declarar sobre a tua vida que Deus é fiel para cumprir todas as promessas dele a você. Então se alegre aí, você que está vendo esse vídeo, você mesmo aí. Deus está falando com você nessa hora. Então alegra o teu coração, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele tendo prometido não fará? Então se alegra, porque um dos atributos de Deus é a fidelidade. Então prova disso, que ele compartilha isso ao homem. E novamente eu quero dizer a você que o homem também procura ser fiel, porque Deus é fiel. Então Deus é um padrão a ser seguido. Lembro das palavras de Paulo que diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém, queridos? Então nós falamos aí dos atributos comunicáveis, que ele compartilha com os homens, num nível um pouco mais baixo, mas faz parte, Deus tem compartilhado isso conosco. E agora nós vamos falar aí das formas da negação da existência de Deus. Então nós vamos entender um pouquinho, existem formas de negação da existência de Deus. Dando sequência nessa aula, o assunto, os atributos é um pouco mais simples, Nós vamos correndo um pouquinho por conta do tempo, mas eu acredito que você vai ter um aproveitamento muito bom. Vamos lá. Formas de negação da existência de Deus. A história da teologia cristã, resumidamente falando, é a história de reflexão sobre a natureza de Deus e da revelação que ele faz de si mesmo, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, e sobre muitas outras crenças ligadas à salvação. Contudo, isso não quer dizer que não existam pessoas que negam completamente a sua existência, como revela a Bíblia. Dentre as mais variadas formas de negação da existência de Deus,
destacam as seguintes. Nós vamos ver agora algumas. Eu li aí com você esse slide, mas nós vamos ver que, embora Deus tenha se revelado, e eu tenho dito isso desde o começo das nossas aulas, que o que nós podemos conhecer de Deus é o que Ele mesmo se deixou revelar por meio da sua palavra, por meio das coisas criadas. Mas ainda que Deus tenha se revelado e se mostrado de maneira tão especial, perceba que mesmo assim existem pessoas que negam a existência de Deus. Existem movimentos, pensamentos filosóficos e dentre outros, que negam a existência de Deus. Então nós vamos ver alguns deles, os que se destacam mais. Quero pensar com você aí, vamos lá. O ateísmo. O termo ateísmo vem do prefixo grego a, quer dizer não, e de theos, Deus. Ou seja, não Deus, não há Deus. O ateu não acredita na existência de qualquer divindade. O ateu crê que não há Deus neste mundo e nem no além. Ele apregou que o universo surgiu por acaso, ou que sempre existiu, sustentando por leis inerentes e impessoais. O ateísmo é comumente classificado em duas classes. Então, existe pelo menos duas classes de ateus, O ateísmo, primeira classe que eu quero pensar, olha, tá aí a letra A aí, tá aí para vocês aparecendo, que é o ateísmo teórico ou filosófico, que na verdade é um ateísmo mais intelectual. Ele nega a existência de Deus, fundamentando-se num processo de raciocínio. Então são pessoas que, por meio talvez de um raciocínio, começam através de perguntas, questionar alguns acontecimentos, e ali eles vão criar a sua linha de um ateísmo teórico ou filosófico, É uma linha de ateísmo mais intelectual. Eles simplesmente dizem que não creem em Deus por conta disso, ou disso, ou daquilo, e a partir daí eles desenvolvem as suas teorias, A segunda classe de ateísmo que está aí aparecendo para vocês é o ateísmo prático. E o que vem a ser o ateísmo prático, vamos lá, pensar comigo aqui, irmão. O ateísmo prático, ele vai se desenvolver, veja bem aí, está aparecendo, a pessoa que não reconhece a Deus, a existência de Deus e seus adeptos, e vive como se ele de fato não existisse. Na verdade, eu sempre digo que esse tipo de ateísmo, a pessoa ela prefere tentar provar para si mesmo que Deus não existe. Por quê? Porque dentro até, nós vamos falar de alguns outros termos aí na frente, mas para ela é mais cômodo pensar que Deus não existe. Porque assim os pecados que ela comete, ela pensa que não tem que dar conta a ninguém. Então é um tipo de pensamento que a pessoa, na verdade, é uma fuga. Eu chamo de fuga. Diferente do teórico, do ateísmo teórico, as pessoas querem fundamentar e ter aí os seus conceitos, suas teorias. O prático é aquele que prefere fugir de uma realidade. Mas está bem claro, a natureza proclama a glória de Deus, a terra, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, é para nós pensarmos aí, mas primeira classe aí de negação da existência de Deus é o ateísmo, Talvez você até tenha algum amigo, alguém que se declara, não, eu não creio em Deus. Então, existem essas duas classes, o prático e o teórico, o filosófico, tá bom? Vamos lá, segunda classe aí da negação da existência de Deus, o agnosticismo. Perceba que é o agnosticismo. A palavra agnóstico provém de duas palavras gregas, como já visto antes, não, e gnósticos, que quer dizer que conhece, ou seja, o não conhecimento, Não confunda com gnosticismo, é agnosticismo. Perceba aí que está até aparecendo no visor de vocês aí, agnosticismo, ou seja, por que é o agnosticismo? Até aí circulando aí para vocês, só para ficar bem frisado. Por que o agnosticismo? Ou seja, o agnóstico ele não nega a existência de Deus, mas sim a possibilidade do conhecimento de Deus. Ou seja, é um sistema que ensina que não sabemos e nem podemos saber se Deus de fato existe ou não. Seus simpatizantes dizem acreditar unicamente no que se pode ver e tocar.
Eu até citei para vocês, coloquei no slide, né? Eu sei que aqui é uma aula gravada, a gente está postando isso no canal. Isso aqui não é uma crítica, né? Mas só chamando a tua atenção aí de algo que aconteceu nos últimos dias, que foi a mídia aí que apareceu, que é a questão do técnico do Santos, o Levi Cooper, que se declarou recentemente ser um agnóstico, né? Os jogadores do Santos, muitos cristãos lá, Ricardo Oliveira também, que é pastor Ricardo Oliveira, e eles tinham por prática ter culto, e parece que quando o Levi Cooper assumiu a equipe, ele cortou isso. Ele disse que não quer mistura tal, e deram entrevista, né, naqueles jornais de esportes, e perguntaram para ele, eu estou dizendo daquilo que eu vi mesmo, que eu ouvi, eu cheguei a assistir, e ele se declarou agnóstico. Estava falando aí do agnosticismo. Então, uma pessoa aí que está na mídia aí, que na verdade se destacou aí dizendo por ser agnóstico, tá aí o Levi Cooper, né? Ele disse que não crê em Deus, não questiona a crença de ninguém, mas se declarou aí que ser um agnóstico, né? E falou que do portão para fora do CT, do clube, os jogadores são livres para fazer o que quiser. Então é um tipo de negação da existência de Deus. O agnóstico, ele até crê que tem um Criador que fez todas as coisas, mas acha impossível que o homem se relacione com ele. Bom, vamos aí então para o nosso terceiro grupo, que é o materialismo, né? Os materialistas. Olha lá. O materialista não acredita na existência de Deus, na existência do Espírito ou seres espirituais. Para os seus adeptos, toda a realidade é simplesmente matéria, ou redutível a ela. Assim afirmam que não existe vida após a morte, o céu ou o inferno, que são apenas estados terrenos de prazer ou do sofrimento, sucesso ou fracasso, nada mais. Para os materialistas, quando o corpo morre, morre também a alma. Decompondo a matéria, a mente estaria destruída. Portanto, para eles não existe juízo superior ao nível humano. O pecado é apenas imperfeição da natureza humana. Esse tipo de pensamento, né, esse tipo de negação da existência de Deus, tem também base em pensamentos filosóficos, que o homem é simplesmente matéria, morreu, acabou. E o homem vai responder, se relacionar com o mundo onde vive, por meio dos impulsos do prazer. Então, a ideia de muitos é assim: faça tudo que você tem vontade, busque o prazer pelo prazer, porque depois que você morrer, acabou. Quem acredita nisso, desculpa falar, mas é uma tolice, porque nós somos, na verdade, uma alma que possui um corpo, né? Não entrando aqui na questão da tricotomia ou dicotomia, mas o homem é composto de espírito, alma e corpo, e você vai ter que dar conta a Deus dessa alma, né? Então o materialismo, ele simplesmente ensina que nós somos apenas matéria, morreu, acabou, e uma vez que o homem morre, a sua mente é destruída, as suas lembranças, não tem mais nada, acabou tudo. É uma linha de negação da existência de Deus. Simplesmente se prende à matéria, né? Prazer pelo prazer. É um tanto perigoso essa linha de pensamento, porque nós vamos trazer consequência das escolhas que nós fazemos. Interessante que ele diz ainda em vida, porque a Bíblia diz que pós-morte, né, segue-se o juízo, o homem está ordenado a nascer e morrer uma só vez. Então nós precisamos estar atento a isso, porque esse é um meio de negação da existência de Deus, o materialismo. Ainda o panteísmo, né? O panteísmo, do grego pan, tudo, todas as coisas, e theos, Deus, né? É a doutrina que afirma a identidade substancial de Deus e do universo, os quais formariam a unidade e construiriam um todo indivisível. Ou seja, para os panteístas, Deus não é transcendente ao universo, e nem se distingue dele, nem se separa. Pelo contrário, ele é imanente. Todas as coisas estão de alguma forma identificadas com Deus. A conclusão seria que o mundo é Deus e Deus é o mundo. Ou seja, tudo é Deus e Deus é tudo. A ideia do panteísmo, ela está muito ligada às seitas orientais,
né, que vai nos apresentar aquela ideia de que, veja bem, o universo é Deus. Então os seres criados são Deus. Então em alguns lugares, em alguns países, por exemplo, se você infelizmente atropelou um animal, isso é um crime tremendo, porque você matou Deus, né? A ideia do panteísmo, você atingiu Deus, né? Então tem toda essa ideia de que tudo é Deus, Deus é tudo. Isso é um movimento panteísta, né? Que é uma negação da existência de Deus, né? Deus, sim, ele é criador de todas as coisas, ele é Senhor sobre todas as coisas, mas a ideia do panteísmo é que Deus é tudo e tudo é Deus, o universo é Deus, as árvores são Deus, os animais são Deus, o ser humano é Deus, e é uma forma de negação da existência de Deus, né? Deus, ele é transcendente, ele está além do universo, ele é criador de todas as coisas. Ele criou todas as coisas e não foi criado por ninguém, né? É a ideia do argumento cosmológico que nós já vimos numa outra aula, né? Deus é a causa que causou todas as coisas e não foi causado por ninguém, tá bom? Então vamos lá estudar sobre o politeísmo, né? O termo se deriva do grego poli, muito, e theos, Deus, muitos deuses. No politeísmo, o politeísmo em si é a cosmovisão que afirma a existência de vários deuses ou deusas, né? Nega a existência de uma divindade absoluta, como ensina a Bíblia, né? Nós somos monoteístas, nós cremos num único Deus. Mas o politeísmo vai ensinar que existe muitos deuses, muitas deusas, e na crença politeísta há um Deus para cada tipo de coisa, né? É uma das crenças mais antigas que existe. O politeísmo grego entrou em declínio com a ascensão do teísmo filosófico de Platão e Aristóteles. O politeísmo romano praticamente morreu com a ascensão do cristianismo no Ocidente. Observe que é algo antigo. Então você tinha o panteão grego, né, muitos deuses, e aí depois com a ascensão também do cristianismo, né, no Ocidente, né, essa ideia do único Deus, Cristo, isso também foi perdendo força. Mas em muitos países ainda hoje, e muitas pessoas também têm altares em sua casa, há muitos deuses. E embora as pessoas creiam em muitos deuses, mas o politeísmo é também uma forma da negação da existência de Deus, de um único Deus soberano, criador dos céus e da terra. Então tá aí, poli, muito, theos, Deus, muitos deuses, né? Existem pessoas que é até fácil de evangelizar, porque quando você apresenta Deus, para eles vai ser mais um Deus, né? Eles estão dispostos a aceitar, mas não renunciar à gama de deuses que eles têm, que eles possuem, né? Mas então não deixa de ser uma negação da existência do único e verdadeiro Deus, o politeísmo. E aí nós temos o deísmo. O que é o deísmo? É uma crença em uma divindade que fez o mundo e tudo que nele há, mas deixou a sua criação, que a sua criação fosse regida pelas leis naturais, sem sua interferência. É um teísmo sem milagres, além de rejeitar a inspiração divina das escrituras. Assim, o deísmo é a religião natural baseada no raciocínio puramente humano. Deixa eu explicar de maneira mais simples o deísmo para vocês. Qual que é a ideia do deísmo? Crer que existe um Deus, certo? Mas que esse Deus, ele criou e foi embora. E aí a raça humana que se vira é um Deus que não interfere, é um Deus que não se mostra, é um Deus que não se revela, é um Deus que simplesmente ele criou e foi embora. Vamos pensar assim, pensa num relógio de ponteiro, de corda. E a ideia do teísmo é assim, que existe alguém que criou esse relógio, deu corda nele, deixou ele funcionando e foi embora. Se está acabando a corda, se está, enfim, está dando um problema no ponteiro, azar. Então o deísmo é um teísmo, né, sem milagres, rejeita a inspiração das escrituras, então não deixa também de ser uma negação da existência do soberano e do todo criador, daquele que fez os céus e a terra, do Deus a quem você serve e o Deus a quem eu sirvo. Então, o deísmo é uma crença perigosa, né? Porque as pessoas simplesmente
creem que existe um Criador, mas que ele não se revela, que não... É muito parecido com o agnosticismo, essa aqui é a verdade, tá bom? Vamos lá. O dualismo, nós estamos chegando no fim da nossa aula, vamos falar agora sobre o dualismo. O dualismo é um sistema filosófico que admite a existência de dois reinos, dois princípios coeternos em conflito um com o outro, tais como a matéria e o espírito. Lembra da ideia do dualismo grego? Matéria e o espírito, ou então a ideia do bem e do mal. Uma doutrina muito difundida também em Hollywood. Eu até coloquei aí, frisei para vocês aí, por que é uma doutrina difundida por Hollywood? Porque na verdade, veja bem aí, ó, lembra do filme Star Wars, né? Quem que não lembra? Com certeza. Os dois lados da força, tá aí, os dois lados da força. Essa é a ideia, né? E o universo é composto por duas forças que lutam, né? Em constante, estão em lutas. E então essa ideia do dualismo é uma negação da existência de Deus. Deus não está no ringue com Satanás e está lutando com ele. Ora Satanás ganha, ora Deus ganha. Isso é uma tolice, irmão. Deus é Criador, é Senhor de todas as coisas. Eu gosto da expressão de Martinho Lutero, que dizia que o diabo é o diabo de Deus. Aí talvez você pode até estranhar, como que o diabo é o diabo de Deus? É porque Martinho Lutero queria nos dizer que o diabo é um ser criado, é uma criatura, e ele só pode ir até onde Deus permite que ele vá, né? Grandes partes das seitas orientais é dualista, creem que existem duas forças cósmicas, duas energias opostas que formam o universo e tudo que nele há. Essas duas energias recebem o nome de Yang, né? Yin Yang, né? Vocês lembram, né? Até aquele símbolo. A força positiva do bem, da luz, é o Yang, né? E a essência negativa do mal, o lado escuro, é o Yin. Então, você lembra de Star Wars, né? Venha para o lado da luz, venha para o lado negro, da força. Então, essa é a ideia, duas forças que estão lutando, opostas entre si, e é uma negação da existência de Deus, porque Deus é Criador, Ele subsiste eternamente, é Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, para a gente fechar aí essa quinta lição, né, falamos sobre os atributos de Deus, atributos comunicáveis, e fechando agora essa lição aqui com você, essa ideia aí das formas da negação da existência de Deus. Espero que você tenha gostado, né? Se gostou aí, dá um joinha aí também. Vamos estar compartilhando esse ensinamento aí. Você que é nosso aluno, tá? Que você possa crescer na graça e no conhecimento. E posteriormente nós estaremos colocando mais assuntos aí que nós vamos discutir em aula, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço, fica com Deus e até mais.